Dona Zenita, como que é o nome completo da senhora? É Zenita Carlista Narlock. A senhora nasceu aonde? Aqui nesta casa, aqui mesmo. Na casa mesmo? Sim, e toda a minha família quase nasceram aqui. 3, 4, se não me engano, nasceu na outra casa. E depois meu pai comprou, adquiriu esse terreno que antes o governo dava, né? Aí ele construiu e aí foi nascendo o restante. E aí era só moças, 6 moças, né? 6 meninas. E aí nasceu 2 rapazes. Depois de 8 anos, do último, filho, fui eu, a raspa do tacho. Não foi isso, não. Com 8 anos ele tinha, aí nasceu eu, final. E a minha mãe, quando eu tinha 8 anos, meu pai faleceu. Era dependente. E aí minha mãe ficou sozinha, trabalhando, e minhas irmãs também. Tinha uma irmã que era a segunda, desculpe. Ela era muito decidida, punha os cavalos na carroça, ia buscar lenha. E a outra lavava a roupa. Tinha um batalhão ferroviário por baixo, e para ela ganhar um pouco, meus irmãos iam buscar as roupas dos soldados e tudo, e aí ela lá trabalhava para ganhar um pouquinho mais. O batalhão aqui... 36, lá onde o juiz está morando. E tinha de tudo assim o batalhão. E aí, mas aí foi uma casando, uma viajou para São Paulo quando eu tinha 18 anos. A Lídia disse, a minha irmã mais velha, disse, eu vou para São Paulo trabalhar lá na casa de um engenheiro que fez um pedaço de estrada, né? Umas quilometragens da estrada de ferro. Ele era engenheiro e trouxe a família, tudo para conhecer aqui. Para eles era tudo novidade. E eles eram muito simpáticos e pegaram e convidavam a gente ficava na casa deles lá em São Paulo. Assim que a gente foi conhecendo, andando de avião, minha mãe andou de avião. E a gente tinha esse conhecimento com eles. Me diz uma coisa, dona Zenita, quando a senhora nasceu, o que seu pai e sua mãe faziam naquela época? Meu pai era açougueiro. Era essa casinha que foi demolida, né? E aí a minha mãe já começou de servir comida, e em cima tinha 3 quartos, e os viajantes, naquela época, os viajantes, tinha muitos viajantes. Então eles pernoitavam aqui. E ela continuava dando a refeição. Era mais simples aqui tudo. E assim foi, ela estava... O meu pai fez muitas dívidas, vou dizer a verdade. Então eles estavam fazendo para pagar tudo e foi. Aí a minha irmã
Um saiu, outro... Desculpe, eu estou limpando o nariz, depois tira, hein? E aí, daí, fiquei só eu e minha mãe. Aí a gente tinha que pegar empregados, né? E tinha empregada para isto, para aquilo. Mas eu era muito assim, nova. Minha mãe, eu era como é que diz? Mimada. Mas estava só eu com minha mãe. Meus irmãos, foi pro batalhão, que eu estava com 18 anos já. E aí ele seguiu a carreira de militar. Ele morreu como major. E o outro ficou como motorista. Pegou e fez a carteira e trabalhava com ônibus, que ia a Blumenau, e empresas, né? A sua mãe e seu pai, eles eram brasileiros? Sim. Eram nascidos aqui no Brasil. E seus Sim. avós? Os meus 2 avós eram estrangeiros, eu acho. Eu acho, porque eu não me lembro, né? Mas a minha avó, Cope, da parte da minha mãe, eles vieram e estavam morando lá embaixo, onde eu disse que tinha um batalhão, lá meus avós moravam. Eles tinham meu avô era muito assim inteligente, e ele fez serraria e tinha um moinho de semente. E aí, mas os primeiros dias eles dormiram embaixo de uma embuia, que as embuias caem, são grandes, então eles estavam morando nessa parte. Isso é da parte da minha mãe. E do meu pai, eu não me lembro de onde que... ele nasceu em Rio Natal, que vai para São Bento. Aí ia ser de trem. E aí eles vieram morar aqui. Meu pai tinha, do começo, ele tinha assim, o meu avô tinha assim um negócio, aqueles tempos dizia negócio, mas é assim um armazém, tinha de tudo, até o que tinha muito era que faziam como que diz, para cavalos, os paramentos que seguram os cavalos, como é? Hã? Celas e tal, né? E aí ele inventou de ser açougueiro. E aí, quando foi feita essa casa, já foi feito o açougue. E então ele continuava, e não, porque Itaiópolis não tinha açougueiro. Lá onde está aquele espelho lá, tinha um telefone, aqueles simples. E aí telefonava minha mãe, alô? Ela atendia e faziam a encomenda de carne. E o meu pai levava com um Fordeco, tem uma fotografia desse Ford, e ele levava para Itaiópolis. E aí começou, aí ele parava nos botecos que tinha pelas colônias, para descansar e tomar uma gasosa, né? Mas não era gasosa.
E aí, pior, aí viciou, né? E teve problema, ele morreu com 49 anos, novo. Aí minha mãe ficou sozinha, aí ele deixou bastante dívidas. E a minha mãe tinha como é que a gente diz? Não é espírito, é uma força. Até o meu marido dizia, ninguém tem tanta tuas irmãs do que a avó, ele dizia. E aí, então, eles continuaram, a minha mãe continuou, aí eu já era um pouquinho mais, tinha 18 anos, quando a Lídia foi embora. E da sua infância, o que a senhora lembra, quando a senhora era criança? De brincadeiras, como é que era a vida? Bem, tinha colégio com freiras estrangeiras. Eram todas estrangeiras, polonesas. Elas tinham eram vicentinas, e a roupagem delas, elas tinham aquele chapelão grande. Não sei se você tem alguma fotografia. Mas daí já mais no final de 4 anos de escola. E aí, então, eu terminei, aí não tinha mais para estudar, eu precisava trabalhar. Se queria continuar, tinha que ir a Mafra e morar lá, porque não tinha ônibus, não tinha nada. Então, a gente eu parei de estudar, afinal, e precisava ajudar a mãe. E depois que o pai da senhora faleceu, vocês tomaram, a senhora começou a ajudar a sua mãe. Sim. Aqui. O que fazia? O que funcionava? Assim, não é restaurante, era comida simples, numa mesa. Eu não sentava e era servido, né? E eu não sei de onde minha mãe tirava as receitas, isso que me admira. Ela tinha umas receitas de sopas, de tudo. Ela não tinha muito contato com uma avó, nem da parte da mãe, nem do pai. Bem, eu vou contar um pedacinho só de como eles se acharam depois. E aí ela servia e tinha os quartos para os viajantes. E aí era tudo com roupa branca de algodão, era fervido. Mas não tinha muito, assim, diariamente. Então, foi levando. Aí quando foi que paramos com os quartos? Acho que depois que eu casei. E aí a gente parou com o hotel. Só daí fazia refeições, só. Mas eu vou agora voltar de um... A minha mãe, isso aqui é a parte ainda antes deles casar. Meu pai morava um pouquinho para lá da Isabel. Eles tinham também um armazenzinho lá, que o meu pai, né, tinha com o avô esse armazém. E aí ele fez aniversário e convidou a família da minha mãe, os Copé, todos. E todos vieram neste aniversário. E o meu pai servindo bebida para as senhoras, para as mulheres e tudo.
Aí a minha mãe disse para minha avó, ai, que rapaz bonito esse! E assim que eles se conheceram e casaram. Foi assim o primeiro amor. Como é o nome do seu pai? E da Alexandre Cope? Narro Ah, isso. E da sua mãe? Cope, com 2 P, né? Cope. Aham. E a minha mãe era muito bonita, tem aqui no quadrinho, quando eles casaram, assim, gostava de se arrumar, os vestidos dela eram feitos em Mafra, lá nas Pieknik. Não, ela era muito, gostava mesmo. E, bem, eu passei de trás para frente, o senhor estava... na parte da minha infância. Isso. Daí eu terminei a escola e fiquei em casa, porque não tinha. E o meu sonho era de piano. E as freiras tinham piano, e elas ensinavam. E eu louca para querer aprender. E a minha irmã dizia assim, o que adianta? Você vai aprender e vai tocar na mesa? Nós não temos dinheiro para você comprar um piano. Até hoje eu adoro. Eu fui em concertos de pianos e tudo. E daí, então não deu. Aí, então tinha que trabalhar. E assim daí foi. Aí ela foi para São Paulo, lá naquela casa daquele engenheiro, né? Estava lá como governanta e eu fiquei aqui com minha mãe, mas a minha mãe levava tudo, era bem ativa, né? Bem ativa. E eu junto, mas eu viajava mesmo assim, porque eu estava com mais de 18 anos, quando tinha alguma parte. Eu ia de trem para São Paulo, sentava e... Dá para interromper ou não? Dá. Aí a senhora ia para São Paulo de trem. E eu tinha coragem. Eu primeiro eu peguei trem, porque eu não sabia como era, trem-leito. Queria ser o Granfina. E ia a noite toda, e um dia, e daí chegava em São Paulo. Aí a minha irmã, que estava lá, buscava a gente, né, lá na estação. Mais tarde, daí eu já ia de avião, ia até Curitiba, ia de avião. Ai, meu Deus, e era bom, e a minha mãe incentivava. Quando tinha uma excursão, uma coisa, a minha mãe dizia, não, vai assim, porque assim que a gente conhece as cidades. Na culinária, a senhora aprendeu tudo com sua mãe? Com minha mãe. E as receitas? Com ela? Ainda existem as receitas. Já estou esquecendo, mas tenho saudades da minha comidinha. Esses dias, essa parte corte. Esses dias a vizinha aqui, ai, estava em Mafra, estavam falando que tem saudades da tua comida. E eu disse, eu também tenho. Para não entrar em conflito, então eu respondo e fica assim.
Ai, meu Deus do céu, mas... E eu não sei, eu viajava assim, vamos supor, foi para São Paulo do começo, a primeira cidade, né? Era bem justo quarto centenário de São Paulo. Então eu fui. E nós morávamos no Pacaembu, a gente ia a pé no Ibirapuera. Né? Conhecia e várias vezes, a gente ia de noite, ia de dia. Era 400 anos, agora eles fizeram 440 e não sei quanto São Paulo, né? Não sei quanto tempo. É. E, então, a gente sempre comia outra parte. E eu não sei se eu era observadora ou o quê, mas alguma coisa, às vezes, eu perguntava em algum restaurante como que era feito para ser garçom. Né? E foi lá em Itá, onde eu pedi uma receita. E o garçom foi lá e o cozinheiro veio e me deu a receita, tudo escritinho, daquela... não é abóbora, é aquela outra... Moranga, que ela ficava vidrada e ele deu a receita direitinho. Então eu fazia e perguntava. Eu disse, é segredo. Mas aqui, a maior parte das receitas que a senhora faz são polonesas? Cozinha polonesa ou tem... Tem alemã bastante. Minha mãe descendia mais de alemã. Ela falava alemão, cantava alemão. Ela andou na escola Itaiópolis, que era em alemão. É. A senhora lembra o nome da escola? Não. Isso é meio difícil, acho. A primeira escola, então. Era a primeira escola, mas eu acho que eles punham, talvez também um pouco de português, né? Senão não teria. Mas ela cantava. Eu disse, mas... E eu tinha um gravador, eu disse, por que eu não gravei? Não lembra do que ela cantava? Nada, assim, de escola. Depois daí ela ficou 15 anos numa cadeira de roda, ela ficava na mesa e cantava. Ela adorava dançar, alegria. Ela, quando tinha baile, por que não vão no baile? Para que fazem baile? Tem que ir. E nenhum dos filhos não puxou por ela. Eu era, mãe. Adorava ir nos bailes e me divertir. E aí a gente foi levando a vida. Aos 18 anos, aí eu achei o primeiro namorado. Era de Curitiba. E era difícil de vir aqui. Como é que a senhora encontrou ele? Ele lá de Curitiba, a senhora? A minha irmã tinha uma pensão, a mais velha, tinha uma pensão lá, e ele tinha amizade com os mecânicos lá, não sei o que lá, e aí fomos se conhecer. Aí ele disse que queria vir para conhecer aqui. E como? Chegar até Mafra, vinha de trem. Aí era só como um caminhão, ele veio em cima de um caminhão com madeira. E aí disse, e agora, a casa? Eu disse, vai ser difícil. Porque eu disse, daí vai indo, e aqui tinha 3 palmeiras na frente. Eu disse, quando for,
Assim, tem 3 palmeiras, então na frente é a minha casa. É drama. Romântico, né? Deu trabalho. Deu trabalho. E ele vinha mais seguido. Depois ele quis noivar. Eu disse, ia morar para Curitiba. Eu tinha 18, 19 anos, acho. E daí eu digo, nós vamos casar e vai para Curitiba. Eu disse, eu não posso, porque eu tenho que ficar com minha mãe, trabalhando aqui. Aí ele terminou. Não veio mais. Não veio mais. E você acredita que é só ele que ainda soube há poucos tempo, quando minha irmã veio dos Estados Unidos, que ele ainda está vivo. O resto, todos os namorados morreram. Casados e tudo. Se mandaram não, faleceram, né?